Como aumentar o faturamento de uma empresa com o menor investimento possível e com o menor tempo possível também. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? Seja muito bem-vindo. E a nossa conversa é sobre Growth Hacking, uma ferramenta. E aí eu convido um especialista no assunto para a gente tratar aqui nessa nossa conversa comigo, Pedro Henrique Fonseca, falando lá de Macaé, no Rio de Janeiro, especialista em Growth Hacking. Pedro, seja muito bem-vindo. Fala, Sebastião. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Obrigado a você por aceitar nosso convite e compartilhar do seu conhecimento aqui para a gente levar mais informação aos outros empresários também. Pedro, então eu queria conhecer um pouco da sua trajetória, um jovem profissional aí do mercado, mas já tem uma trajetória bastante atuante, e também do trabalho que você desenvolve hoje na empresa, chama TID Sustentável, né? Me conte um pouquinho também o que é a TID e da sua trajetória. Beleza. Então, tudo começou, né? Já tem, na verdade, uns 6, 7 anos que eu empreendo, né? Então, comecei atuando aí na parte de vendas online, com produtos de pet, na verdade, foi bem diferente do que eu faço hoje, né? Hoje eu atuo no ramo da sustentabilidade, mas foi muito legal, né? Porque durante essa trajetória online eu consegui descobrir diversas ferramentas, né? Diversos meios de conseguir converter, né? De gerar uma conversão ali mais sofisticada online, né? Quando você não tem aquele contato com o cliente, então você tem que explorar muitos outros gatilhos mentais, né? Que a gente chama, para que a gente faça uma venda, né? Então, isso demandou muito estudo, muita preparação nesse momento, e eu me especializei também na parte de tráfego pago, né? Que é toda os anúncios online que você vê hoje no Google, no Instagram, o Facebook, isso tudo faz parte, né, do tráfego pago, que a gente chama. E aí, a partir disso, eu vim construindo outros e-commerces, né? Prestei alguns serviços também, tive uma empresa de prestação de serviços para e-commerces e negócios online em geral, na qual eu prestava esse serviço de Growth Hacking, né, que é justamente essa metodologia que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é uma metodologia científica validada, né, na qual ela tem o objetivo de fazer com que as empresas cresçam com o menor recurso possível, né, como você bem pontuou. Então, a partir disso, né, eu vim desenvolvendo esse feeling nessa necessidade, né, do mercado de justamente crescer, porque hoje existe uma concorrência muito desleal, né? Se você for analisar, se você for entrar hoje no mercado, talvez você não consiga competir com as top 10 empresas do seu nicho, né? E tudo bem, mas você tem que pensar de uma maneira diferente deles, né? E trazer ali alguns recursos, né? E algumas ideias que sejam capazes de aumentar, né, a sua captação de cliente ali com o menor recurso possível, né? Então, a partir disso, eu fui me especializando cada vez mais, e hoje aqui na TID Sustentável é exatamente isso que eu faço. Eu sou diretor de Growth na empresa, então a gente atua com os diversos canais de vendas, né? Desde o tráfego pago hoje a ligações, por exemplo, e todos esses canais englobam, né, uma necessidade muito grande de um preparo, né, que a gente chama, que são os funis de vendas bem elaborados, que são, né, a parte do script ali, dos processos, né, tudo muito bem elaborado para que a gente consiga rodar esse processo de maneira que sejam efetivos e que tragam resultados, né? Então, não, ótimo. Vamos então entender um pouquinho mais. Você já explanou um pouco sobre a metodologia, mas queria entender onde ela nasceu, como é que é a aplicação da metodologia Growth Hacking nas empresas, inclusive tendo aí como exemplo a TID Sustentável. Mas vamos buscar na história, que é recente, eu imagino, né, dessa metodologia. Sim. Quando ela surgiu, como é que ela é aplicada no mundo? Então, a metodologia Growth Hacking ela já existe há bastante tempo, na verdade, estima-se que até um pouco antes de 2000, mas quem validou de fato é um cara chamado Sean Ellis, né, que utilizou essa estratégia em diversas empresas no Vale do Silício. Então, podemos dizer que ela surgiu lá no Vale do Silício, né, o berço das startups, né, mundiais, e vem constantemente sendo aplicada, e tem alguns casos que são bem, como eu posso dizer, bem notórios, né, como o caso da startup Dropbox, que utilizou essa metodologia e conseguiu aumentar significantemente, né, os resultados, na qual ela conseguiu com uma simples ideia, que era oferecer para os próprios usuários uma maior capacidade de armazenamento, né. O Dropbox é uma empresa de armazenamento similar ao Google Drive, e quando as pessoas traziam outros usuários para a base, elas ganhavam um aumento na capacidade de armazenamento delas, né? Outro caso muito notório também de Growth Hacking que a gente teve de uma startup que atua inclusive no Brasil, que é a Rappi, foi quando
Essa que eu estou citando alguns exemplos assim, né, para as pessoas entenderem como que funciona, tá? Então, uma estratégia muito interessante foi que a Rappi utilizou no Lollapalooza, se eu não me engano, eles levaram 10 mil bonés para frente do Lollapalooza, né, e distribuíram para todo mundo, né? E aí tem aquela logo que estava muito na época do Mustache, né, do bigodinho, que é da Rappi, e aí eles conseguiram distribuir 10 mil bonés na entrada, né? E aí quando começou o evento, né, que é um dos maiores eventos aí do Brasil, né, acho que no mundo também, todo o telão aparecia o boné da Rappi, né? Então eles conseguiram ali uma divulgação enorme, né, atingiram um público assim global, de certa forma, com baixíssimo investimento, né? Eles não precisaram pagar para aparecer no telão, por exemplo, né? Então, o Growth Hacking ele envolve esse tipo de estratégia. Então, falando um pouco sobre a metodologia, né, igual você citou, como que é aplicada. A primeira etapa, né, é a etapa de ideação, que é feita, então, é reunido, de preferência, todos os setores, né, da companhia nessa fase de ideação, para que a gente tenha o máximo de ideias possíveis naquele momento. No segundo momento, a gente tem a parte de priorização de ideias. E aí existem alguns métodos específicos que a gente aplica, tá, para priorizar aquelas ideias. Mas aí é permitido sonhar, né? Você pode trazer aquela ideia mais simples até aquela ideia que talvez custe milhões para sua empresa. Justamente para estimular essa criatividade, que talvez você consiga fazer aquilo sem gastar milhões. Né? E a parte de priorização, ela traz justamente esse insight. Né? Você consegue trazer ali muitas ideias para o seu produto, né, para você aumentar as suas vendas ali, porque nenhuma empresa sobrevive sem venda, né? E a partir disso a gente vem a fase de testes, né, que é o terceiro passo. Então a gente começa a testar algumas das ideias priorizadas e aí sim a gente parte para uma parte de escala, né, mas que também envolve todo um ciclo. Então a gente está sempre testando, né? A gente fala que Growth Hack é teste contínuo, né? Toda semana aqui na TID, por exemplo, a gente sempre está testando alguma ideia nova nessa parte de captação de cliente ou de aumento de marca, né? Porque não é sempre só cliente. E é suor aí, né? É transpiração, eu imagino. É criatividade, estar sempre muito antenado por que pode ser novo. Quer dizer, tem muito de inovação nisso, né? Você tem como digo, uma visão muito do novo. E nesse caso aí que você citou da Lollapalooza, teve muita relação com o marketing, exatamente, né? Mas não é só para o marketing não, né? Também, né, Pedro? Não, com certeza não. Isso aí deve ter influenciado muito também na aquisição de clientes, né? Tem o CAC, que a gente chama. Então, o principal objetivo de um empresário, né, é baratear o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, e aumentar o LTV, né, que é o Lifetime Value, que é o valor daquele cliente ao longo do tempo. Né? Então a gente entende que, no caso da Rappi, por exemplo, a pessoa que baixou o aplicativo uma vez, ela não vai gastar uma única vez. Se ela ganhar um cupom, por exemplo, ela tende a gastar muitas vezes durante a vida. Né? Então, de repente, foi um custo ali de aquisição de R$50, que foi um boné, mas o LTV, né, daquele cliente ali para a Rappi foi extremamente satisfatório. Né? Não foi algo muito discrepante ali da realidade da empresa, né? Ô Pedro, agora, qual é a máxima para a gente começar a colocar uma ideia em prática para, enfim, usar da metodologia Growth Hacking numa empresa? Eu digo isso porque parte muito para a essência dessa empresa, do propósito dela. Esses ativos têm muita força e importância também na hora de desenvolver essa metodologia. Qual é a máxima? Porque não basta ter uma ideia bonita e nova, talvez não seja adaptável para um determinado segmento, não é? Não, com certeza. Existem diversos fatores, tá? A metodologia, ela ajuda sim, mas com certeza, como você citou, a cultura da empresa tem que ser levada em consideração, né? Então, quanto mais sangue nos olhos o seu time tem ali, mais importante se torna, na verdade, a necessidade de ter uma metodologia verificada como Growth Hack. Né? Então não é um milagre, digamos assim, né? Mas é algo no qual você possa se basear. Então no Growth Hacking a gente costuma utilizar muito dados, né? A gente tem um termo que chama Data Driven, que é basicamente uma empresa que se baseia em dados. Então não é, por exemplo, o Pedro acha isso, o Sebastião acha aquilo. Hoje a gente traz tudo em planilhas, né, de uma maneira bem sofisticada, mas não tanto também, né? Não é parecendo difícil assim, mas é aquelas métricas principais ali que a gente precisa saber, né? Quanto, por exemplo, você está rodando um anúncio online, você tem que saber qual é o custo por clique daquele anúncio, quanto que custa um lead até a minha base. Mas, no outro lado, tem que ter um time, né, com a cultura muito forte e engajada para converter aquele usuário.
né? Então não é só a ideia ali bonitinha, como parece, né? A gente vê assim acontecendo, a gente não sabe o que passou por trás disso, né? Quantas ideias foram testadas, né? Porque o Growth Hacking é justamente isso, testar diversas ideias até que você chegue em uma que seja escalável de fato, né? Pro seu empreendimento ali. E é um processo, né, Pedro? É pensado todo dia e geralmente leva tempo. Em quanto tempo vocês conseguem colocar em prática aí na TID, por exemplo, a metodologia de uma inovação, de um novo processo que vocês queiram implantar aí usando do Growth Hacking? Então, no começo, assim, contando um pouco da trajetória, né, a gente demorou um pouco, tá? A gente demorou assim cerca de 3 a 4 meses para ter os primeiros resultados expressivos da metodologia de growth na empresa, mas depois desse período, né, que a gente pode chamar de incubação, né, o start da ideia ali, vai se tornando cada vez mais fácil, porque você vai pegando, né, o feeling do seu negócio e entendendo cada vez mais o seu cliente ali e o que ele precisa. Né? Então, não é muito aquela questão de você procurar um cliente para o seu produto, né? Você criar um produto para aquele cliente, né? Aquela necessidade latente. Então, o Growth, ele busca trazer justamente essa ideia e, como a TID é uma startup, né, a gente tem essa possibilidade também de muitas vezes pivotar para a necessidade do cliente ali. Mas leva em cerca de 3 meses assim, para você começar a aplicar de fato, né, com uma mentoria, com um acompanhamento ali também, faz total diferença, né? Ter um acompanhamento ali que pode acelerar também o seu resultado. Então, eu estimo que 3, 4 meses assim você consegue começar, né? Mas eu não acredito que seja um milagre, né? Demanda muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, né? Principalmente de todos que estão envolvidos, né? Então, a sugestão é que tenha alguns focal points dentro da empresa desse projeto, né? 1 a 2 pessoas que vão estar ali engajadas para levar para o time, porque o Growth Hacking, ele consiste muito na ideia do time geral, né? Então todo mundo é convidado a trazer ideias ali, né? Todos os setores, operacional, manutenção, RH, quanto mais pessoas ali, melhor nesse começo, mas necessita sempre de um focal point para que aquilo seja executado e não fique só no campo das ideias, né? Porque o mais legal do Growth é você imaginar, né? Você pensar, trazer ideias, mas no final de tudo, desse ciclo, você ter dados e métricas para comparar. Então você vem trazendo diversos experimentos ali ao longo do tempo. E você comparar, o experimento 1 foi tanto, o experimento 2 foi tanto. Então já não é mais um achismo de ninguém da equipe, entendeu? É trabalhado em métricas de fato, dados e números ali. Maravilha, maravilha. Fico feliz com isso, porque a gente tem aí muito de tecnologia que precisa se usar para poder aplicar a metodologia. Tem muito aí de dados do cliente, do consumidor, e você vai me falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Mas preconiza, ou tem muito aí que é o fator principal, é gente, né? Precisa de gente para executar, precisa de humanizar esses processos e sempre. Então é muito bom, a gente está tratando aqui de um termo, inclusive em inglês, mas que significa crescimento, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente precisa de gente capacitada e gente disposta a fazer. Vamos continuar nessa conversa daqui a pouquinho, Pedro? Vamos. Fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha e a gente volta Perfeito. já aqui com o Rumo Certo, tá bom? Perfeito. Muito bem, convido você de casa aí para continuar com a gente também. Voltamos em instantes. Seguimos com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está falando de crescimento, eu poderia dizer. Como aumentar o faturamento de uma empresa em tempo rápido, quase que eu diria recorde, e também com pouco investimento. Estamos falando de uma metodologia chamada Growth Hacking. E está comigo um especialista no assunto, você viu no primeiro bloco, e continua o Pedro Henrique Fonseca falando com a gente lá do Rio de Janeiro. Pedro, vamos seguir nessa conversa, e a gente fez ali uma passagem de bloco, chamando para a importância de elementos que fazem valer o Growth Hacking ou a metodologia Growth Hacking, que são aí tecnologia, claro, sobretudo, né? É preciso da tecnologia, é preciso de dados, e eu queria que você me falasse disso, do quanto é importante a retenção. Esse termo pode parecer não muito interessante, mas é a retenção de dados do cliente ou da relação com o cliente, com o consumidor, para que se possa adotar com eficiência a tecnologia.
e o quanto é importante gente, equipe engajada, gente capacitada e preparada para isso. Vamos lá, me conte primeiro dessa relação com dados aí. É imprescindível que as empresas, cada vez mais, tenham esse sistema de captação de dados do seu consumidor, né? Mais do que conquistar um novo consumidor, é manter aquele que se tem e com os dados que aquele consumidor tem também sobre a empresa e espera da empresa, não é? Qual é a relação da metodologia com a captação de dados dos consumidores? Exatamente. Então, isso é um ponto muito interessante, Sebastião, que você trouxe, né? No último bloco agora a gente falou muito sobre pessoas. Eu só queria reforçar os 3 P's, né? Quando você quer escalar uma empresa, você precisa ter produto, processos e pessoas, né? Então isso é muito importante, de fato, tem que ser levado em consideração, mas às vezes pessoas não quer dizer somente a respeito da sua equipe. Então é necessário, né, que antes de estabelecer qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de estratégia, que seja feito um estudo de mercado prévio, né, ali do seu mercado, né, do seu nicho, e seja feita a análise ali do potencial de mercado primeiramente, né? Então 80% hoje das startups morrem por falta desse aproveitamento, né, desse mercado potencial, justamente por não entenderem e conhecerem o potencial existente no mercado, por não fazerem o básico, né? Então eu digo startup porque eu trabalho numa startup, mas empresas em geral. Então, grande parte das empresas não tem um conhecimento ali mínimo do mercado para começar a atuar e trazer as ideias. Então, o primeiro ponto é isso. E isso engloba dados também, né, que no caso ali, só um negócio local, entender o que acontece ali naquela região durante o dia, o que acontece durante a noite, quem passa ali, quais são os negócios próximos. Então tudo isso influencia muito quando você for ter algum tipo de ideia ali baseada em Growth Hack, que é justamente esse hack, né, de crescimento ali, né? Então é muito importante essa parte de retenção de dados de pessoas, né? Então, além disso, a gente consegue também ter diversos dados de outros fatores. Então a gente, quando começa os experimentos, né, a gente tem dados ali desde minutos de ligação, para a gente saber se a copy, né, que a gente chama, que é o texto de venda ali, está funcionando ou não. Então, baseado nisso, ao longo de 1-2 meses, a gente vai ter bastante dados expressivos ali. E aí a gente costuma fazer o que a gente chama de teste AB. Então, no próximo mês, né, a gente já pode testar uma outra variação de texto de venda e comparar ali, né? Então, justamente, essa retenção de dados ela é muito importante, porque você tem uma análise mais fria, digamos ali, né? Mais racional do que você está fazendo no seu negócio. E isso deve ser levado em consideração para todos os setores ali da empresa, né? Hoje é possível você calcular tudo, né? Então, hoje um dos principais desafios também para as empresas é esse termo, né? Data Driven, trazer tudo aí baseado em dados, né? Sim. É possível e necessário, né, Pedro? Cada vez mais, né? É um norte que se tem para tomada de decisões, para investimentos, né? E você diria que também é viável, cada vez mais democrático para todo porte de empresa, Pedro? Porque a gente tem muitas ferramentas hoje disponíveis no mercado. Nem sempre é a questão de um grande investimento, mas talvez de uma postura de ação, não é? É mais ou menos por aí? Todo mundo pode, de alguma maneira, entrar nesse processo e precisa, Pedro? Com certeza, Sebastião, sem dúvida, porque uma empresa não sobrevive sem vendas, né? Então, isso aí é imprescindível, né, para os empresários, né, para quem atua também em qualquer empresa, entender a importância da parte de vendas. Então, uma empresa que não vende, ela morre, né? Ela tende ao fracasso. Então, às vezes no começo, né, é um pouco difícil, mas o negócio ali ele deve ter uma previsibilidade, pelo menos para se sustentar por algum período antes de começar a realmente dar lucro ali para os sócios, né, para os donos do negócio. Então, hoje, se eu não me engano, em 2020, o IBGE fez uma pesquisa, né, com microempreendedores e notificou que 80% das empresas elas vêm a falir no primeiro ano. E um dos principais problemas ali é justamente o fluxo de caixa, né? Então tem muito empreendedor que é muito bacana, né, tem aquela ideia maravilhosa, mas que às vezes não é o ideal para o público, né? Então cabe a esse empreendedor entender e testar e validar, né? E consequentemente pivotar aquela ideia ou adaptar para aquele público que ele quer atingir. Então, a gente não pode ficar muito nesse mundo das ilusões quando se trata de empreender. A gente tem que trazer justamente dados, né, embasamento para que a gente rode a nossa ideia. Então, tem aquele MVP, né, que é o mínimo produto viável que a gente costuma falar, que é justamente
fazer simples, né? Se você tem uma ideia, executa e colhe o feedback, né? O mais importante ali para você nesse momento é o feedback das pessoas e dos potenciais clientes ali para que você possa melhorar e trazer ali a versão 2.0, digamos assim, do seu produto, né? E otimizando cada vez mais, que é justamente o que é o Growth Hacking, né? Pois é, e aí a tecnologia ajuda nesse processo e ajuda para se saber do resultado disso também, né, Pedro? Cada vez mais é mensurável, né? É métrica mesmo, né? Você também que é especialista em tráfego pago sabe do quanto é possível se saber o resultado daquele investimento, a conversão, né? Quer dizer, não há justificativa para se ficar fora desse sistema, né? Tanto com a ferramenta ou a metodologia do Growth Hacking, como para tráfego pago, enfim, queria que você me ressaltasse um pouco mais do quanto isso, se é que a gente consegue também fazer uma ideia ou trazendo um exemplo para cá, de mensurar o quanto isso reverte em resultados para a empresa. Investir numa metodologia como essa, investir no tráfego pago, não é onda, não é modismo, nem achismo mesmo, como você disse, né? É mensurável e rentável, né, Pedro? Com certeza. E é muito interessante, né, já que a gente está falando de dados, outro dado interessante é que 60% das startups, empresas, né, elas morrem por baixo investimento em marketing. Então tem muitas pessoas que acham, assim, ao modo popular, bobeira o investimento em marketing. Só que uma empresa sem marketing, sem vendas, ela não sobrevive, né? Então não adianta. Então muitos empresários hoje procuram deixar muito bonito, né, tudo muito bonito, muito perfeito, para aí sim começar a vender. Só que esse não é o caminho, né? O caminho ali é vender desde o começo, né? Vender de repente até a ideia. Então você sempre tem que estar vendendo. E para isso a gente conta com diversas ferramentas, né, mais sofisticadas, igual o CRM, que é onde a gente gerencia todos os clientes, na qual a gente consegue trazer uma sofisticação maior para o negócio. Então, esses dias mesmo eu vi um negócio aqui em Macaé, onde eu estou falando, de mais de 40 anos, com diversos clientes, mas que não tinha ainda um CRM integrado, né? E o CRM, ele basicamente compila ali todos os dados do seu cliente. Então, é e-mail, telefone, data de nascimento, sexo, bairro e etc. Então, tudo isso já possibilita o seu time trazer ali ofertas específicas e personalizadas para aqueles clientes. Então, é um dinheiro na mesa que o empresário acaba deixando por não ter algumas ferramentas ali, né? Então, isso hoje é cada vez mais comum, né? Mas ainda assim a gente vê empresários que ainda não estão adotando essa parte tecnológica, que a gente pode chamar assim, né? Essa parte de tecnologia e também de análise de dados ali a partir dessa tecnologia, né? Sem contar que é bom para o cliente, para o consumidor, né? Direciona, quer dizer, até diminui talvez um caminho dele ter que procurar um produto que ele mais consome, que, enfim, se vem essa informação. E hoje em dia a gente sabe disso, vem muita informação, basta uma pesquisa sobre um produto, sobre uma roupa, um vinho, uma comida, que vem outras sugestões. Mas é preciso, assim, essa via de mão dupla também, né? Para que funcione o processo e por isso precisa que seja eficiente também a adoção da tecnologia, né? Porque não basta também, eu digo, encher o seu cliente, seu consumidor de informação, se ela não for ou precisa ou bem direcionada, né? É todo um trabalho aí que envolve também muito além da tecnologia, mas muito mesmo aí da ação dos profissionais, né? Mas falando em tecnologia ainda, Pedro, a gente está indo para o final da conversa, mas o quanto a tecnologia tem facilitado cada vez mais, né? Inteligência artificial tem ajudado ainda mais para que esses processos sejam ainda mais utilizados por empresas de vários portes, vários tamanhos. A tecnologia tem favorecido cada vez mais a aplicação de metodologias como o Growth Hacking? Com certeza, Sebastião, sem dúvida. Não tem como hoje você falar, né, de Growth Hacking ou em vendas sem tecnologia, né? Então, principalmente pelo momento que hoje a gente está vivenciando, né, direcionando um pouco até um exemplo para a questão de publicidade em mídias sociais, por exemplo, né? Vamos falar um pouco de tráfego pago, que hoje, na minha opinião, e baseado na minha realidade também, na qual observo, é essencial hoje, né? Então, hoje, 2 bilhões de pessoas estão acessando o Instagram, né? Nunca teve tanta gente olhando para o celular ao invés de olhar para um outdoor, por exemplo. Então, hoje a tecnologia ela é imprescindível, né? E não se baseia só em tráfego pago, talvez seja ter um perfil, um posicionamento ali online também adequado para sua marca, né? Então, ter um posicionamento de marca nessas redes sociais ele é
totalmente importante, né? Hoje as pessoas tendem a pesquisar não só no Google, como nas redes sociais, quando elas vão tomar a decisão, como por exemplo, onde vai comer, né? Então a gente vê muito essa onda de influencers, então tudo isso diz respeito à tecnologia, né? Nada disso seria possível, por exemplo, sem a internet. Então a internet ela vem transformando cada vez mais, né, a nossa realidade e acelerando cada vez mais também as vendas, né? Então, principalmente quando a gente fala de e-commerce, né, as vendas que são feitas online. Então, desde a pandemia, a gente teve um aumento de mais de 150%, né, nas vendas online. Então, e a gente entende que nem metade da população brasileira ainda efetua compra online. Então, tem um mercado muito grande, né? Então, a tecnologia ela é imprescindível hoje em qualquer negócio. Não só na parte de dados e gestão, mas também na parte de publicidade, marketing ali e de vendas, né? Então, imprescindível hoje. E é preciso isso, né? Conhecer as estratégias para colocar em prática de forma eficiente aí, porque a tecnologia por si só também, ela não caminha, né? Enfim, é ferramenta que a gente tem, temos dito muito isso aqui, mas é preciso conhecimento, né? Preciso buscar quem saiba e muitas vezes lá numa pequena ação no seu negócio, né? Dá para começar a desenvolver né, esse relacionamento que talvez seja o primeiro passo aí e avançando sempre. Mas é muito importante acreditar ou se colocar como parte de todo esse processo, né? E aí sim buscar ferramentas. A gente tem trazido muitos especialistas aqui, exemplos de empresas, porque por isso, para mostrar que é possível e se a gente talvez não saiba fazer, a gente busca quem sabe fazer, porque o mercado é cada vez mais competitivo e cada vez mais, ao mesmo tempo, mais aberto para todos, né? Desde que se siga aí estratégias, procedimentos, né? Metodologias, como a gente trouxe para hoje aqui. Growth Hacking. Pedro, foi um prazer enorme conversar com você. Foi um aprendizado aqui para a gente também, sempre Obrigado. Digo isso. O prazer né? foi meu. Volte sempre para contar mais histórias e para trazer mais informação também, porque em se tratando de temas que envolvem muito tecnologia, a cada dia a gente tem novidade aí, né? Precisa estar sempre atento também. Então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e parabéns pelo seu trabalho aí. Sebastião, perfeito, agradeço o convite e até a próxima. Muito obrigado aí. Muito bem. Digo até a próxima para você de casa, para você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo com hoje aqui também, com a gente. Hoje nós falamos sobre estratégias para aumentar o faturamento na sua empresa, no menor tempo possível, com pouco investimento, falando da tecnologia chamada, ou da metodologia Growth Hacking. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Eu volto no próximo programa. Até mais.